Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de estar falando da bondade de Jesus. E a minha intenção nesse momento é trazer uma palavra dentro da palavra de Deus, um assunto dentro da palavra de Deus, para nosso conforto espiritual. Né? Eu estava lendo um documentário de um irmão e achei interessante como nós temos necessidade de estar sempre nos abastecendo com o conhecimento pela palavra de Deus. Parece desnecessário para alguns essa necessidade de você se abastecer de conhecimentos. Existe dentro do grupo religioso alguns grupos, não vou chamar de facção, porque se leva a outra interpretação, mas existem alguns grupos que acham que o conhecimento é dado pelo Espírito Santo e que a Bíblia já é suficiente para que nós sejamos realmente abastecidos. Eu não ousaria discordar disso, porque a palavra de Deus ela é superior a todas as coisas, mas eu complementaria dizendo que não é nada demais colocar um pouco de fermento, estrumo numa planta. Eu lembro que o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele se recolheu para um deserto e ali ele estudou por quase 3 anos. E depois ele disse que aquilo que ele tinha aprendido antes, que já era muito estudado, serviu como esterco. Não quer dizer que ele jogou fora, nem aquilo ali não tinha valor. Quer dizer que o esterco, quando você coloca o esterco numa planta, não é que o esterco vai substituir a terra, mas o esterco ele vai trazer outros elementos nutritivos, ingredientes que vão ajudar o crescimento daquela planta. E foi isso que serviu, para isso serviu aqueles conhecimentos que Paulo tinha anterior à sua conversão. Nos nossos dias nós temos essa dificuldade. Temos igrejas que já têm a mente mais esclarecida e que elas abraçam de bom grado essa parte do estudo. Elas possuem seminários, institutos, escolas e cursos complementares para os seus adeptos. Isso faz com que a igreja esteja sempre ali fortalecida. Não existe tantas heresias, tantos exageros, meninices, esses floreios que nós encontramos nas igrejas, muitas vezes são por falta de conhecimento. Não é por maldade do seu responsável, não é que o demônio tomou conta e que o diabo está lá dentro, não é nada disso. É falta de conhecimento, é falta de saber como agir, como agradar. Às vezes existe uma boa intenção, mas existe uma má formação. E eu estava meditando sobre isso. Eu dou graças a Deus porque eu estou
trabalhando com a igreja, e ela tem um instituto bíblico, e nós temos aulas, temos alunos que se expandem por vários lugares. Eu gostaria que fosse mais abrangente, mas tudo é relativo. Muito bem, então eu quero somente deixar essa saudação, mas quero trazer um assunto que eu achei muito importante. E no livro de Mateus, ou Lucas, aliás, capítulo 24, nós temos, a partir do versículo 13, uma leitura que tem por título Os dois discípulos, o caminho de Emaús. Esse é o título do assunto. E o versículo 13 diz: Eis que no mesmo dia iam dois deles, que requer uma explicação, mas não jeito ver isso, para uma aldeia distante de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido, e que, enquanto eles falavam, fazia perguntas uns aos outros, e Jesus se aproximou deles. Os olhos dele estavam como fechados e não reconheceram. Então Jesus disse: que palavras são essas que vocês estão falando entre vós? Por que estáis tristes? Ele disse, Cleópatra disse: tu és peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E Jesus disse: quais? Ele disse: acho que diz respeito a Jesus de Nazareno, que foi profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E quando os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o remissor de Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres dentre nós se maravilharam e foram de madrugada ao sepulcro, não acharam o corpo, e voltaram dizendo que ele tinha ressuscitado, diz que viram um anjo. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres disseram, mas também não viram Jesus. Então Jesus disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava e em todas as Escrituras. Muito bem, então aqui nós pulamos uns versículos e diz aqui: e aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhe deu. Abriu-se os olhos e conheceram que era Jesus e disseram uns aos outros: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho a respeito das Escrituras? E na mesma hora voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 dos que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles então contaram o que lhes acontecera no caminho e como eles foi conhecido no partir do pão. Interessante, né, meus pesados, que esse assunto aqui, ele trata de, quando o versículo 13 nos diz: eis que no mesmo dia
ia 2 deles para uma aldeia. No mesmo dia em que completou 3 dias da morte de Jesus, esses 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram para a aldeia deles, que era Emaús. Ficava ali 60 estádios distante de Jerusalém. Muito bem. Então, veja que coisa interessante. Esses 2 discípulos, Jesus, eles tinham uma expectativa, como a maioria dos judeus, Judas e outros, tinha essa expectativa de que Jesus, o Messias prometido, quando viesse, ele levantaria uma guerra, um grupo para guerrear pau a pau, espada a espada, com os romanos, e expulsaria e se transformaria no rei conforme foi o reinado de Davi. Essa era a expectativa que havia ali entre os judeus daquela época. E quando Jesus veio, ele veio com um sermão diferente. Enquanto eles esperavam que Jesus armasse todo mundo, pegasse as espadas, tal e tal, Jesus disse que ele não ia lutar com espada. Quem tiver espada que venda. E depois Jesus disse para Pilatos: meu reino não é desse mundo. E os discípulos ficaram tão constrangidos que mais tarde nós vamos ver que ainda depois da ressurreição havia essa intenção, essa ideia, essa expectativa de que o reino de Israel fisicamente seria como nação restaurada. É tanto que quando Jesus estava prestes a subir, um discípulo disse: será desse tempo que tu restaurarás o reino de Israel? Aí Jesus disse: olha, isso aí não pertence a vocês saber os tempos ou as estações, mas fiquem em Jerusalém e esperem ser revestidos de poder, que vocês vão ter um outro conhecimento. Essa parte última eu estou acrescentando. Então, Jesus havia dito de várias maneiras que o seu reino não era um reino material, não era um reino que se ganharia com a espada, com luta, mas que seria um reino espiritual. Tanto que ele disse, quando começou a evangelizar, ele disse: o tempo está cumprido e o reino está próximo. Mas aí ele disse assim, não disse pegue arma ou se ajuste, mas ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse arrependimento e essa fé no Evangelho seria o complemento da chegada do reino. Então nós vemos nessa leitura, no Lucas 19 a 24, que aquilo foi uma decepção para os discípulos. É tanto que no versículo 21, vocês vão ler, que diz assim: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, nós entendemos, desculpa, eu tive que atender. Já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Por que o 3º dia? Porque naquela época havia uma ideia de que os mortos só seriam considerados mortos depois do 3º dia, no 4º dia. Porque não tinha esse negócio como tem hoje, IML, etc e tal.
E eles não podiam constatar se realmente estava morto ou não. Ele poderia ter uma doença que ele ressuscitasse, coisa parecida, e esperava até o terceiro dia. Então aqueles discípulos, eles esperaram até o terceiro dia. Então no versículo 21, ele diz assim: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora com tudo isso, e é hoje já o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. Então, meus queridos, voltando ao nosso assunto da decepção do crente na igreja, que esse é o assunto aqui de Emaús, por que você se decepciona numa igreja? Por que você... Será que é por causa do pastor? Será que é por causa da igreja? Será que é por causa do tamanho da sua igreja? Aqui nós encontramos que a decepção, ela vem de acordo com a nossa expectativa. Qual é a sua expectativa para estar na igreja? A expectativa desse discípulo era que Jesus remisse Israel. Essa era a expectativa. Eles não entenderam a missão de Jesus, não entenderam o discurso de Jesus. A ideia deles é que Israel se levantasse como nação, mais uma vez, para batalhar contra os humanos. Então, você vê que como era a condição desses discípulos. Eles tinham essa expectativa, mas na verdade tinham os olhos fechados. É tanto que quando você lê no versículo 16, a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou deles, eles nem conheceram, porque estavam com seus olhos fechados com relação a conhecer a pessoa de Jesus. Muitas vezes Jesus está ali tão próximo da pessoa, Jesus está tão perto, mas a pessoa está com os olhos fechados, como aqueles dois. Então, quando dois discípulos cegos espiritualmente se juntam, certamente eles não estão indo em direção a Jesus. Porque um conversava com o outro conversava com um, mas nenhum assunto relacionado com as coisas espirituais. Por isso que a sua cegueira fez com que, quando eles se sentiram decepcionados, o primeiro pensamento foi voltar para Emaús, voltar para a sua terra natal, voltar para o trabalho que ele tinha anteriormente. Como feito Pedro, quando se decepcionou, também voltou logo para pescar. Quando o crente ele sai, se decepciona com a igreja ou com algum irmão, ele volta para casa, volta para a igreja que ele era, volta para nenhum lugar, volta a fazer as coisas que ele fazia antes, se entregar à bebida, etc. e tal, porque ele se sentiu decepcionado e muitas vezes a decepção foi em função da sua expectativa. Aquilo que era a sua expectativa não coincidia com a realidade. Então, às vezes as coisas estão acontecendo na nossa igreja, no nosso lado. Você está lá fazendo parte da igreja, as coisas estão ali acontecendo, mas como a sua expectativa é outra, seus olhos estão fechados para aquela realidade, você não vê. Às vezes a igreja está em crescimento físico, espiritual, material, mas você está com o coração e os olhos fechados e não vê esse crescimento, porque você quer que as coisas aconteçam segundo a sua direção, segundo a sua vontade, o que não é certo. As coisas têm o seu caminho, têm o seu objetivo. Então, aqueles discípulos estavam com os olhos cegos, o seu ideal era outro, estavam com os olhos na expectativa, na libertação de Israel, mas não da forma como Jesus veio, como a Bíblia dizia, como a Escritura dizia, mas na forma como eles esperavam. Então eu quero voltar ao versículo 21, que ele diz assim: nós esperávamos. Então a esperança, quando a esperança é a seu modo e não de acordo com a realidade das coisas, ela é difícil de se concretizar. Jesus sempre tinha dito: meu reino não é desse mundo, ele não veio aqui para trazer um reinado. Fosse isso, ele disse: se fosse assim, eu trazia os anjos e resolveria isso, mas
Meu reino não é desse mundo. Então a decepção, muitas vezes, voltando a dizer, é em função da expectativa que nós criamos. Tem muitos irmãos que saem da igreja, eu tenho conversado com muitos irmãos, e eles citam cada motivo para sair, e às vezes a gente tenta explicar, mas ele já está tão obstinado, tão fixo naquela ideia, que fica difícil de você fazê-lo retroceder. Então, veja que ele diz assim, é verdade que alguma mulher, aquela mulher para ele foi uma coisa que não tinha palavra, a palavra da mulher também não valeu, a palavra dos discípulos também não valeu. Isso, meus irmãos, concluindo aqui a minha reflexão, eu quero dizer que a falta de conhecimento, a falta de buscar a verdade através de um estudo, de reunião madura, faz com que tenhamos uma fé fraca. Porque quando você tem estudo, quando você se abastece de subsídios da palavra de Deus, de elementos que fortalecem o seu conhecimento, você procura saber o porquê das coisas, a sua fé vai crescendo, você fica balizado. Se você não está gostando de alguma coisa na sua igreja, então, quem sabe você é um elemento para mudar aquilo, para fortalecer, ajudar as pessoas que ali estão, e não sair falando, abandonar a igreja e ir embora, porque quem sabe você é um elemento de revitalização ali naquele lugar onde você está, em vez de você sair falando e ir embora como aqueles 2 discípulos de Emaús. Se você tivesse ficado, você estaria... Quando eles saíram, Jesus apareceu aos 11. Eles tinham saído. Quando voltaram, os discípulos estavam alegres porque Jesus tinha aparecido. Então, não saia do seu caminho, ponha em prática, verifique se a sua expectativa é realmente a expectativa sua ou aquilo que a igreja oferece. Cada igreja tem um regimento interno, vai pela Bíblia, então tem igreja que é mais flexível, outra menos flexível, mas nenhuma igreja está levando você para o mal, nenhuma igreja está levando você para o mau caminho. Então examine-se a si mesmo, como diz a palavra de Deus, e veja onde está o erro, se é a sua expectativa, se é a sua cegueira, o que é que está lhe levando a se afastar do caminho. Então, quando a Bíblia diz que Jesus explicou para eles, começando por Moisés, e mostrou a realidade, conforme o versículo 33, que eles abriram os olhos e voltaram para Jerusalém e se juntaram aos 11 discípulos. Então, isso é a necessidade de ter um conhecimento, de ter uma orientação espiritual e cultural dentro da palavra de Deus. Então, o conselho aqui, Jesus não deixou aqueles discípulos ir embora para Emaús, não os abandonou, mas instruiu e eles voltaram para Jerusalém e ali se alegraram juntos com os demais apóstolos. Que Deus abençoe, reflita e veja em qual caminho você está.